Vamos dar continuidade à questão da matéria de obrigações. Nós estávamos falando sobre a parte do adimplemento e da extinção da obrigação. A gente vai continuar, né? Vocês do terceiro período têm a apostila. Na apostila, né, está lá na página 190, e no material que eu enviei para vocês, eu estaria lá no slide 39, tá? O primeiro ponto que nós vamos discutir hoje é a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, ela seria a teoria que possibilita a revisão da obrigação. Quando nós discutimos a obrigação, um dos primeiros pontos que nós falamos foi a teoria do pacta sunt servanda, né? As obrigações são criadas para serem cumpridas, né? Então, nós sabemos que quando se cria uma obrigação, esta obrigação ela é criada para se cumprir. E é interesse tanto do credor quanto do devedor, né, dos obrigados, dos envolvidos, que a obrigação ela seja cumprida na sua plenitude. Entretanto, há algumas situações que podem acontecer, né? Situações estas normalmente são imprevistas, que podem ensejar numa revisão, numa modificação desse pacto anteriormente firmado. E essa possibilidade de revisão, essa possibilidade de alteração, ela decorre da teoria da imprevisão. No latim, rebus sic stantibus, tá? A teoria do rebus sic stantibus, que é a teoria que possibilita aí a revisão do contrato, também chamada teoria da imprevisão. Ela está prevista lá no artigo 317 do Código Civil, e expressa no artigo 317 do Código Civil. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, dentro do preceito da teoria da imprevisão, eu abro aí casos, situações que nos possibilitam a modificação da obrigação previamente entabulada. Que obrigação previamente tabulada? Qualquer. E a máxima para nós é o seguinte: são acontecimentos extraordinários, né? São acontecimentos extraordinários, situações que ultrapassam a previsibilidade do cidadão. Exemplo de situação imprevisível: quarentena, pandemia, isolamento social. Isso é uma situação de imprevisibilidade, que enseja, inclusive, a possibilidade de uma revisão contratual. Além desse acontecimento extraordinário e imprevisível, né, que não tem relação com os contratantes, conforme o próprio artigo 317 menciona, nós temos uma excessiva onerosidade da prestação em razão dos acontecimentos. Então, esses eventos, eles irão promover um desequilíbrio na relação aviada, na relação entabulada. Por esse motivo, é que se autoriza o quê? A sua revisão. E, por fim, esse contrato tem que ser um contrato a prazo, ou um contrato de duração. Contrato a prazo, aquele que vai ser executado em um momento futuro, ou de duração é aquele contrato que vai se repetir ao longo do tempo. Deixa eu colocar aqui no silencioso, que está me incomodando já. Ok? Dentro do slide está para vocês aí, os contratos são feitos para serem cumpridos, conforme pactuado, e assim deve ser isso em função da pacta sunt servanda, que é o princípio da obrigatoriedade das convenções. Aquilo que é convencionado entre as partes deve ser cumprido entre as partes, dentro dos limites do contrato entabulado. Evidentemente, as próprias partes podem, como um acordo, promoverem alterações em relação ao que foi pactuado originalmente. Isso aí nós também estudamos ao longo desse semestre. O que o artigo 317 permite é uma alteração judicial da avenca, do acordo, né, que nas palavras do Venosa é o seguinte: um elemento inusitado e surpreendente, uma circunstância nova, surge no curso do contrato, colocando em extrema dificuldade um dos contratantes, isso é, ocasionando uma excessiva onerosidade em sua prestação.
que eu já acabei de falar com vocês, a questão dos requisitos. O juiz, na aplicação da teoria da imprevisão, pode liberar o devedor da obrigação ou reajustar o valor das prestações devidas a pedido do contratante. E aí você tem, então, a teoria da imprevisão, vocês vão estudar a teoria da imprevisão mais afinco, de forma mais profunda, no quarto semestre, quando vocês forem tratar de contratos, né, os contratos em espécie. E aí, porque existe uma cláusula no contrato, né, que é a cláusula da rebus sic stantibus, que gera a possibilidade de revisão daquele contrato. Aí mas qual tipo de contrato? Qualquer tipo de contrato. Isso pode ser contrato relativo à prestação de serviço educacional, isso pode ser um contrato de plano de saúde, isso pode ser um contrato, de seguro, né, que embora seja de risco, isso pode ser qualquer contrato, ele pode ser revisto. Tá? Se você ficar desempregado, né, você fez um financiamento, você tinha uma condição, aconteceu uma situação, aconteceu uma crise, vamos colocar agora o período da pandemia, você ficou desempregado, você pode estar solicitando para poder rever um financiamento imobiliário, série de situações. Todas elas são suscetíveis aí. Falou que a obrigação, ela encaixa plenamente. Contrato com lanterneiro, Vitor? Contrato com lanterneiro, se for falha na prestação de serviço do lanterneiro, não, sabe? Mas se o lanterneiro ele fizer o serviço contínuo, por exemplo, se ele prestar um serviço para um PJ, prestando serviço para uma outra empresa, né, há possibilidade de você modificar, sim, a relação contratual, o acordo, né, os valores, forma de pagamento, etc. É possível, sim, tá? Mas no caso seu lá, meu amigo, infelizmente, não cabe, não. Outra forma que nós temos aqui do adimplemento é o pagamento por medida ou peso. Tá? Quando o objeto da obrigação for mensurável por medida ou peso, vai vigorar o artigo 326 do Código Civil. O artigo 326 do Código Civil fala o seguinte: se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Primeira situação. Quando nós falamos em medida e peso, nós temos um grande problema. A medida e o peso, eles podem ser tratados de forma diversa. Alguém aí já tem ligação com o pessoal na zona rural? Vocês já ouviram falar de alqueire? Que é uma medida de terra? Já. Você tem o alqueire paulista, você tem o alqueire mineiro, né? Você tem o alqueire paranaense. Então, o alqueire é uma medida utilizada e ela não tem uma metragem adequada. A metragem padrão é hectare, né? Os hectares, porque os hectares equivalem-se a 10 mil metros quadrados. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, eu vou confirmar isso que eu falei aqui, para não ter falado besteira. Se não me engano, eu estou certo. Um hectare. Um hectare, isso mesmo, um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, quando você pega a situação, né, do hectare, se eu comprar um terreno, um hectare em qualquer lugar do Brasil, um hectare, ele vai estar equivalente. Agora, se eu comprar um alqueire em Minas Gerais, não vai ser o mesmo que um alqueire no estado de São Paulo, por exemplo. Vocês estão vendo aí na tela. O alqueire em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Goiás, o alqueire ele vai equivaler aí a 10 mil braças quadradas, que seriam 4,84 hectares, daria aí 40.840 metros. Um alqueire em São Paulo são 5 mil braças quadradas, que são 2 hectares e 42, daria aí 20.420, mais ou menos, vamos colocar assim, 20.420 metros quadrados. Então, você tem uma medida que não vai ser comum, né? Que não vai ser uma medida
pautada. Vocês já ouviram falar de UFENG? Unidade de Valor do Estado de Minas Gerais. Né? Então, a unidade de valor do Estado de Minas Gerais é uma, a unidade de valor do Estado de São Paulo é outra. Então, isso tudo leva em consideração também, tá ok? Então, nós temos essa situação dos alqueires aí como forma mais clara de se perceber, né, que pode estar acontecendo. Dito isso, eu passo para a questão da prova do pagamento. Como é que eu vou provar o pagamento? Como é que eu provo esse pagamento? O pagamento se dá através da quitação, né? Obviamente, você tem que obter um documento probante da quitação. Para quem paga as coisas e não obtém recibo, né, eu acho que é chover no molhado que eu estou falando com vocês, porque todo mundo aí é calejado nisso, todo mundo já é escolado, sabe que ao pagar alguma coisa tem que exigir um comprovante de quitação daquilo ali. Se você paga para alguém um valor, pede o sujeito um recibo. Então, nós temos chancela mecânica, nós temos recibo carimbado, você tem nota fiscal, que são documentos que vão comprovar a efetivação do adimplemento daquela obrigação ali originada. Isso está previsto no artigo 389 do Código Civil. O 389 coloca: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários advocatícios. Então, a quitação é a forma mais comum, é a forma regular para poder provar, né? A quitação é para poder provar aí o adimplemento da obrigação e, por fim, colocar fim, né, à obrigação entre as partes. Quando eu pego o 319 do Código Civil, eu leio: o devedor que pagar tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. O que isso significa? Se eu for pagar alguma coisa, eu tenho direito a receber a quitação, que é o recibo de pagamento. E eu posso reter o pagamento enquanto esse recibo não me é fornecido. Isso significa que eu só sou obrigado a pagar mediante recibo. Se não houver um recibo, eu não tenho a obrigação de estar pagando naquele momento. Tá? Então tem que haver essa contrapartida. Isso é extremamente interessante. Então, se você for pagar, a pessoa, ela nem que seja ela carimbar e colocar ali: recebemos, pago, e assinando para poder fazer publicidade, para dar fé, né, que houve a quitação da obrigação, você pode estar retendo aí o pagamento, tá? Então, é uma situação positivada. E aí vem aquele ponto, né? Quem paga deve exigir a quitação e pode até mesmo reter o pagamento. E quando o credor se recusar a fornecer a devida quitação, o devedor poderá reter o pagamento. E isso, né? E ele vai gerar o preceito da consignação que nós estudamos na última aula. Isso está previsto lá no artigo 334 e 335. O artigo 334 fala: considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e forma legal. Artigo 335. A consignação tem lugar: 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Olha como é que é interessante esse tema. Eu recebi um contato de um amigo cliente, lá de Belo Horizonte, essa semana. Aí ele me mandou o contrato dele para dar uma olhada, ele questionando a forma que estava sendo cobrado dele o condomínio do imóvel. Porque ele tem, no contrato prevê o pagamento do aluguel do apartamento que ele mora, pagamento para a empresa, e o condomínio é pago diretamente para o síndico. Né? O pagamento feito em conta bancária do síndico ou de quem ele indicar. E aí, por conta dessa situação de pandemia, o síndico não quer receber, não quer passar a conta, mudou a conta lá, me parece, pelo que ele me explicou, mudou a conta, não quer... desculpa. O síndico não quer passar a conta para ele, quer receber em mãos, e ele não quer pagar em mãos. Aquela palhaçada.
E aí o síndico foi e passou para a imobiliária, para poder estar cobrando. A imobiliária faz os boletins, né, que é o borderô, para recolher esses pagamentos. O que eu tinha orientado para ele, falei, olha, tinha orientado ele para ele já antes dessa solução que eles conseguiram resolver. Falei com ele, ó, se o síndico não pagar, faz consignação. Só que para você fazer consignação, você vai ter que ir num banco. Se você não está saindo, se você não quer fazer as suas coisas, você vai ter que pagar boleto. Boleto, quem tem que gerar boleto é o síndico ou alguém. O síndico não poderia gerar, pessoa física. Quem deveria gerar seria o condomínio. Aí resolveram por lá para poder gerar por conta da imobiliária. Mas você encontra várias situações que vocês vão se deparar com várias situações de sujeitos que não vão querer pagar, que não vão querer dar recibo, ou que não vai querer informar. É muito comum, principalmente em relação à rescisão de contrato de trabalho. Eu tenho situações que eu trabalho para a empresa, o sujeito estava doido para ir para fora do país, né, pediu conta, aí ele tinha que cumprir o aviso prévio, nem o aviso prévio ele cumpriu, e deu linha, né? Foi embora, se não me engano, para os Estados Unidos, via México. E aí, nesse sentido, a empresa ela precisava fazer o acerto. A empresa tem 10 dias para poder acertar as verbas, né, rescisórias. Só que o sujeito ele não comparecia. Faltando 3 dias, o sujeito não compareceu. O que nós fizemos? Fizemos consignação em pagamento. A gente pegou, depositou o valor em juízo, distribuiu a ação e informou o juiz que aquele dinheiro estava ali para pagar, porque a pessoa não quis receber, porque a pessoa não quis buscar aquele dinheiro na empresa. E não tinha, né, no caso a empresa, ela não fazia o pagamento por meio de depósito, porque ela precisava de um recibo de quitação. E esse recibo de quitação, ele não poderia ser feito por outra pessoa, senão do funcionário que tinha pedido a demissão. Então, você tem esse problema. Só pode dar quitação aquele que tem poder para dá-lo. Então, enquanto o poder para dar seria a figura do credor, ou quem é imbuído de poder pela pessoa do credor. Né? Quem que o credor confere poderes, que aí nós chamamos de procurador. Esse procurador, ele terá a possibilidade de também promover a quitação ou expedir o termo de quitação da obrigação. Então, o conceito aí, o requisito de quitação. Né? O que é quitação? Qual é o seu conceito? Quitação nada mais é do que a declaração unilateral emitida pelo credor liberatório do devedor. É o recibo. A quitação é a materialização pelo chamado recibo, documento emitido pelo credor que comprova a realização do pagamento pelo devedor. E o recibo ele tem requisitos. Os requisitos estão elencados no artigo 320 do Código Civil. O artigo 320 coloca o seguinte: a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo, o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Então, se eu fosse pegar um recibo, se eu fosse emitir um recibo, eu teria o quê? Eu teria que fazer um recibo. Declaro para eu, Cristiano Henrique Pires Lacerda, declaro para os devidos fins que recebi a quantia de 50 mil reais do senhor Emerson Pagung, referente à restituição de valores emprestados na data tal. Olha só, então, falei do valor, falei da espécie, ou seja, a razão. E aí, por fim, eu falo assim, por ser verdade, assino a presente. Ipatinga, 11 de junho de 2020, assinatura, Cristiano Henrique Pires Lacerda. Então, você pega lá, eu tenho aqui valor, no caso, 100, espécie da dívida quitada, empréstimo, o nome do devedor, Emerson Pagung, no caso, quem pagou por ele foi ele mesmo, então não preciso falar. O tempo seria
hoje a data 11/6/2020, o lugar do pagamento, cidade de Ipatinga. Então, Ipatinga, 11/6/2020. A assinatura minha, né? Ou, no caso, representante. Se fosse representante, vamos supor, eu recebi a dívida do senhor Emerson Pagung, valor esse pago pelo senhor Vitor Mariano, eu tenho que colocar, eu vou ter que explicar, seu procurador, Vitor Mariano, ou seu representante legal, ou por terceiro, que a gente estudou, que o terceiro pode estar adimplindo também. Então, são essas as possibilidades. Das despesas de quitação, né? As despesas referentes à quitação ficarão a cargo do devedor, exatamente por ele ser o maior interessado na sua obtenção. Pessoal, aqui é uma lógica que o direito ele nos apresenta como uma situação perfeita. Nós sabemos que, infelizmente, a grande maioria, principalmente aqui no Brasil, é que o interesse na quitação é do credor. É o credor que quer receber. E, infelizmente, a maioria dos devedores aqui no Brasil não se preocupam em pagar. Porém, quando a gente pega o aspecto normativo, o aspecto legal, nós temos uma compreensão legislativa diversa, aonde o devedor é quem teria interesse efetivamente em promover o pagamento para ele se ver livre da cobrança, da dívida, né? Da responsabilidade em cumprir com aquela obrigação. Nós sabemos que, na prática, infelizmente, a grande maioria das pessoas não pensam dessa forma e acabam atrapalhando a vida daqueles que pensam, né? Então, as despesas referentes à quitação ficarão a cargo do devedor, por ele ser o maior interessado em sua obtenção, nos termos do artigo 325 do Código Civil. E o artigo 325 do Código Civil fala o seguinte: presume-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e a quitação, se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este as despesas acrescidas. O que seria isso aí? Se algum aumento das despesas referente à quitação em função de atitudes do credor, esse caso haja aumentos, quem deve suportar é o próprio credor, em conformidade com o que está o próprio artigo. Como assim? De forma prática, como é que funciona? Vamos pensar que tenha que existir um pagamento mediante escritura pública, um documento, né, formal, exigência lá da obrigação entabulada, que o recibo ele tem que ser um recibo formal, autenticado, enfim, cumprindo as exigências lá legais do contrato firmado entre as partes. Tinha que ser feito na data tal. Era R$5. No dia seguinte, mudou a tabela, aumentou para R$100. O que respondeu? Não entendi. Deixa eu te perguntar se o recibo tem que ser autenticado. Não, mas aí você falou que depende da situação. Se tiver no contrato que ele tem que ser autenticado, sim. Se não... Olha, ô Emerson, em regra, o recibo ele não precisa ser autenticado, não. Se ele for firmado de próprio punho, principalmente, tá? A gente nós temos essa situação aí para poder salvaguardar. A regra é que não precisa ser autenticado. Eu, por exemplo, todos os recibos que eu emito lá no escritório para os meus clientes, eu emito pessoal, cristiano, e assino. Por quê? A questão da relação de confiança. Porque essa pessoa, esse recibo, ela vai poder opor contra quem? Contra mim. Sou eu que vou poder cobrar dele. Se ele está com um documento assinado por mim, ele vai ter que opor o próprio Cristiano. Se eu falar que eu não assinei, ele vai pegar e falar assim, não, beleza. Se eu falar que a assinatura não é minha, vem o quê? O incidente de falsificação de assinatura, de falsificação de documento. Aí eu vou ter que fazer uma perícia. E somente após a perícia comprovar que aquela assinatura não seria minha, é que a coisa ela deixará de ter validade, entendeu? Nesse meio tempo aí, o sujeito já me executou, ele já me cobrou, ele já fez tudo. Ele tem um documento, poxa. Ele tem um documento.
que eu paguei, que eu recebi. O grande problema que nós temos é o seguinte: há pessoas que agem de má fé. Só que a exigência de uma autenticação, ela já tem que estar prevista no contrato entabulado, ou seja, na obrigação entabulada entre as partes. Se eu estou vendendo para você, Emerson, um documento, um carro, a lei exige que o recibo seja autenticado. Então, a exigência é da lei. Agora, se eu estou te vendendo uma casa, a lei não me exige essa autenticação, ela não me exige esse recibo. Se a lei não me exige essa autenticação, se a lei não exige esse recibo, eu só vou ser obrigado a fazê-lo, eu só serei obrigado a fazê-lo se houver entabulado entre as partes, se as partes estiverem decididas. Eu posso colocar no contrato que eu quero que o Emerson faça o pagamento e depois autentique? Posso. E aí vai estar estabelecido lá quem também vai ser responsável pelo pagamento dessas despesas. Entendeu? Então, isso aí é bem possível, né, de se acontecer. A falsificação, a gente não preocupa tanto com isso, não. Porque a falsificação só vai se opor. E eu vou falar com vocês, existem falsificações, inclusive, de chancela de banco, aquelas autenticações mecânicas. Aquilo ali dá para falsificar. Já tive a situação de um cliente que falsificou aquilo ali, tá? E eu tive que fazer a defesa dele. E eu só fui, esse que é o ponto da relação. E eu só fui descobrir que era falsificado depois que eu já tinha pego o negócio, que não tinha cobrado mais caro. Ele me deu o documento falando que tinha pago, eu fui fazer a defesa dele. E aí veio o incidente de falsidade. Entendeu? Então, assim, aí que ele veio me contar que ele tinha falsificado. Ele tem aquelas empresas matriciais, né, aquela de fitazinha, ele fez lá, montou e fez uma chancela. Copiou, né, do banco, só mudou data, vamos falar assim. É complicado. Né? Chato demais o barulho, né? Mas vamos lá. Então, nós temos aí o artigo, né, 325 que a gente acabou de mencionar, das presunções de quitação. Aí que vem corroborando. Ó. A gente vai pegar do 319, né, que fala sobre a questão da quitação, a gente vai pegar aí. Quando a dívida é representada por título de crédito e esse se encontra na posse do devedor. O que é isso? Cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, tudo isso é considerado título de crédito, ok? Então, se você tem um título de crédito, e esse título de crédito está na mão do devedor, pressupõe-se que foi pago. Como assim? Eu emiti um cheque em favor do Emerson, valor R$30 mil. Depois de 3 dias, esse cheque ressuscitou e voltou para minha mão. Ou seja, não tinha fundos. O Emerson pegou lá no banco, porque não foi pago, e veio me procurar. Eu, malandro que sou, eu falo com o Emerson, falo assim, Emerson, fazer o seguinte, deixa esse cheque comigo, e eu vou sacar o dinheiro para você, só que hoje é quinta-feira, é feriado, o banco está fechado. Amanhã, se você quiser, amanhã o banco abre, a gente vai, logo que o banco abrir, a gente vai lá, mas deixa o cheque comigo. Se o Emerson me entregar esse cheque, a presunção que vai se ter é que eu paguei para o Emerson. Porque o cheque seria o único documento que provaria o inadimplemento. Então, se eu tenho a posse do cheque, se ele está em meu poder, eu, enquanto devedor, pressupõe-se que o devedor pagou. Então, a presunção de quitação. Então, nunca, em hipótese alguma, entregue um título de crédito
para o devedor se não houver o efetivo pagamento daquele título de crédito. Outra situação que devem tomar cuidado. Eu assisti uma senhora doméstica, uma certa vez, logo no início da profissão, o patrão dela, na hora que pagava o salário, entregava para ela nota promissória para ela assinar. Ela assinava nota promissória como se fosse recibo. Você sabe o que é uma nota promissória? Eu sei que é papelzinho amarelinho, né, professor? Exato, é o papelzinho amarelinho. Ok. Quando você compra uma coisa na loja, uma coisa, você tem uma promissória aí. Boa, Su. A nota promissória, na verdade, é um título de crédito de promessa de pagamento. Você, ao assinar aquele documento, você está prometendo pagar a quantia escrita, a quantia expressa naquele documento, naquela cártula, naquele papel, na data determinada no próprio documento, a pessoa que está ali expressa. No caso que eu estou citando, o empregador da moça que eu assisti, acho que foi, não sei se foi logo que eu formei, ou se foi um pouco antes de eu formar, o empregador entregava notas promissórias para ela assinar. Ou seja, todos os documentos de recibo que ela supunha assinar, na verdade, eram documentos de dívida. Como se ela estivesse devendo para o seu empregador. As pessoas têm que conhecer, têm que ter o mínimo de informação. Eu atuei num processo do Ipatinga, contra o jogador Gerson Magrão. Eu assisti. Na verdade, eu assisti o advogado que estava fazendo a defesa do Ipatinga. Estava no início da minha profissão. E aí eu tinha que discutir sobre direito de arena, um monte de coisa. E esse rapaz, o presidente do Ipatinga na época, que era o Itair Machado, ele apresentou um monte de recibo. Um monte de recibo assinado. Em branco. Que é o que o pessoal chama de bicho. Ele apresentou um monte de recibo em branco e depois ele foi preenchendo os recibos para falar que era a quitação das verbas que estavam sendo cobradas. Na verdade, eu estava começando, estava aprendendo, né, algumas coisas, e eu assisti um advogado aqui de Ipatinga que estava prestando serviço para o Ipatinga na época, e aí você vê a situação. Porque foi dado um recibo em branco, um recibo sem especificar a razão do pagamento, né? Por isso que na hora que a gente leu a lei exige, né? Ele assinou propriamente, acontece. É por isso que a lei exige que seja especificado o tipo do pagamento, o valor, local, a data, etc. e tal. Então, quando a dívida é representada por título de crédito e esse encontra imposto do devedor, pressupõe-se pago. Então, vamos pegar o 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. 324, parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta de pagamento. Opa, aí uma luz no final do túnel para o Emerson. Né, para o Emerson provar que eu não paguei, que ele entregou o título. Né? Ele vai tentar provar, olha, não entrou dinheiro na minha conta, eu não peguei esse dinheiro, ele vai ter que provar. O problema todo é que se eu virar e falar assim, não, eu paguei, se eu tiver um saque, se eu tiver feito um saque da minha conta lá, para mim mesmo, né, e falar que aquele saque ali era para o Emerson, aí o Emerson não vai conseguir provar, né, eu vou conseguir fazer a contraprova. E o 321, desculpa, 321 fala o seguinte: nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título perdido, este poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. O que seria isso? Assumir uma nota promissória. A nota promissória fica com o credor. A nota promissória sumiu. O cheque sumiu. Você pode pagar.
mas é exigir da pessoa o quê? Um documento, que é um recibo, um termo de quitação, ficando expresso nesse documento, nesse termo de quitação, que o pagamento daquela obrigação refere-se àquela dívida, o cheque perdido, a nota promissória perdida, entendeu? Para que a pessoa depois, caso ela encontre esse documento, ela não tenha a possibilidade de cobrar novamente, ou caso faça, você tenha um recibo para não se ver obrigado a pagar de novo a mesma dívida. Quando o pagamento for em cotas periódicas, houver a quitação da última, artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Olha qual que é a máxima. O que é cota periódica? Vocês têm ideia do que seria uma cota periódica? Hein? Pagamento de financiamento. Show de bola. São as mensalidades, né? Com periodicidade, ela se repete, quinzenal, semanal, mensal, semestral, trimestral. Então, há uma periodicidade, ou seja, uma repetição constante, né, dos prazos para o pagamento. Quando você paga a última prestação, pressupõe-se que houve a quitação, a presunção. Nós não estamos falando que o pagamento da última prestação quita, tá? Nós estamos lendo aqui no Código Civil que menciona que o pagamento da última parcela, da última obrigação, pressupõe, ou seja, gera uma presunção, né, de adimplemento das demais. Porque ninguém começa pagando da última. Né? Porque senão vai ter alguém espertinho aí, vai pegar um financiamento e falar assim, não, eu vou pagar a última de uma vez que eu vou estar quitando. Não, não é bem assim. Né? Você pode, em alguns financiamentos, você vai lá, paga a última e paga a atual. Né? Você vai reduzindo para fazer o preceito de amortização. Tanto é que bancos, por exemplo, eles não admitem isso, para que financeiras, algumas que são menos rigorosas podem até admitir, mas bancos mesmo, financeiras de grande porte, elas não vão admitir essa possibilidade para não gerar um possível prejuízo ou uma possível indagação sobre uma devida quitação, sobre uma sua devida solvência. Por fim, nós temos também, quando houver a quitação do capital e não houver reserva de juros. Artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, esse presume-se o quê? Pagos. Os juros são o quê? Frutos civis, né? Produzidos pelo capital. Então, os juros são os rendimentos. Os rendimentos são frutos, tá? Quando não houver a ressalva, né, do seu não pagamento, esse vai se presumir o quê? Quitado. Então, se eu não tiver num documento falando que eu tenho que pagar o valor mais os seus encargos, juros, etc., pressupõe-se que somente o capital vai gerar a quitação, ainda que haja juros, ainda que haja saldo residual por mora, pelo atraso nos pagamentos a ser adimplido. Tá? Presunção decorrente das obrigações representadas por título de crédito. Há obrigações representadas por título de crédito, e nesse caso, quando o título estiver em posse do devedor, pressupõe-se a quitação, nós já falamos. Todavia, há situações em que, não obstante a posse do título esteja com o devedor, o pagamento não foi realizado, como, por exemplo, no caso de furto, roubo, extravio, entre outros, por parte do devedor. Neste caso, o credor terá o prazo decadencial de 60 dias a contar do vencimento da dívida para comprovar a falta do pagamento, tudo conforme o 324. Nós citamos também. Presunção decorrente do pagamento da última prestação. Nós já falamos, mas só para repetir aí que está seguindo. Essa presunção é contida no 322, nós lemos. Assim, sempre que houver o pagamento da última parcela, sem que as anteriores tenham sido quitadas, o credor deverá ter a cautela de consignar isso no instrumento de quitação, uma vez que inexistente a ressalva, presume-se quitadas demais. O que seria isso aqui que está falando? Essa ressalva, né? O credor deverá ter a cautela de consignar, ou seja, pagamento da última parcela, entretanto, isso não gera quitação das obrigações.
Se você correr lá se você correr na sua conta, se você pegar a sua conta, por exemplo, a conta de energia, você vai ver lá no quadrinho que está escrito assim, ó, o pagamento dessa prestação não quita possíveis débitos, né? Tá lá, o pagamento dessa conta não quita débitos anteriores. Para esses estão sujeitos penalidades legais, vigentes multas e ou atuações financeiras baseadas no vencimento das mesmas. Mesmo que você não esteja devendo, ou que não venha constando, né, o quadro aqui de débitos em aberto, o Estado, por meio, no caso a CEMIG, coloca aqui e já consta. Para quê? Para não ficar aquela situação. Tanto é que a lei obrigou para você não ter que guardar durante o prazo de 5 anos esses recibos. No final do ano, no caso, em janeiro, o boleto, né, que vem da cobrança de janeiro, na conta de luz, conta de água, etc., vem dando quitação a todas as obrigações do ano anterior. Que aí você só guarda aquilo, você não tem que guardar aquele monte de papel durante 5 anos. Em vez de você guardar lá 60 papeizinhos, você vai guardar só 5. Só a título disso, ó, toda dívida, toda obrigação que vocês pagarem, vocês têm que guardar no mínimo 5 anos, tá? Recibo no mínimo por 5 anos. Então, presunção da quitação dos juros quanto ao pagamento do principal. Nós já mencionamos, né, que os juros são frutos civis produzidos pelo capital. Quando não houver a ressalva do seu não pagamento, esse presume-se quitado quando do adimplemento, nós citamos. E aí vem o ponto. Do lugar do pagamento, né, ou onde se paga, tá? Onde ocorrerá o pagamento. Né? É uma coisa muito interessante. E aí tem as palavras latinas que estão... O que dá ruim? Deixa eu ver aqui. Se depois de 5 anos sumir, ô Ronaldo, depois de 5 anos se sumir, caso você seja cobrado, você tem que provar. Se você não tiver como provar, você vai ter que pagar de novo. Simples assim. Tá? Então, como é que você prova? Hoje, por exemplo, nós vivemos num mundo informatizado. Por exemplo, as minhas contas, as contas pessoais, eu pago todas elas no banco, Internet Bank. Eu não vou mais para a fila do banco pagar em no caixa de banco. Meus documentos não têm autenticação mecânica. Os meus documentos, todos eles possuem, prescreve em 5 anos, tá, Emerson? A cobrança. Dependendo, tem títulos. Aí vocês têm que pegar o 206 e o 205 do Código Civil para ver. Cheque para execução é 3 meses. Né? Você tem aquele... Nota promissória, a execução é 3, porém a cobrança chega a 5, tá? Execução é uma coisa, cobrança é outra. Então, assim, eu pago tudo pelo Internet Bank. Então, é óbvio que sendo Internet Bank, todos os pagamentos meus ficam registrados no sistema do banco, no extrato. Então, se eu perder um documento e alguém me cobrar, eu tenho a possibilidade de solicitar ao banco uma segunda via daquele recibo, daquele pagamento. Aí eu tenho que localizar no meu extrato qual é a data, solicitar ao banco, aí eu vou ter um recibo de comprovação do pagamento. No caso dos boletos, né, das obrigações, CEMIG, Copasa, condomínio, etc e tal. Mensalidade de faculdade. O problema está quando não tem esse documento, né? O problema está quando você não tem esse documento que prove. Se o sujeito foi lá e pagou com autenticação mecânica, ou ele pagou numa casa lotérica, ele não vai ter esse documento. Entendeu? Então, isso é problema. Por isso que quando você vai pagar, o recibo você tem que dobrar, guardar no lugar, porque o sol, ele apaga os dados que tem lá no papelzinho e tudo mais. Então, voltando aqui, ó, do lugar do pagamento. O lugar do pagamento, ele está relacionado no endereço, ou seja, onde se efetuará o pagamento. Eu pego o artigo 327 até o 330, que a gente vai tratar aqui. Para nós é interessante porque vai aparecer 2 indivíduos, 2 nomes. Tá? Operable e portable.
querable e portable. Tá bom? Essas expressões querable ou portable, elas vão estar direcionadas à obrigação, quem terá a obrigação de pagar. Quando eu falo de uma obrigação querable, eu tenho uma obrigação quesível, requerível. Quando eu tenho uma obrigação portable, eu tenho uma obrigação portável. Portable, de portar. Tá bom? Vamos pegar aqui definição. Querable é uma expressão francesa. Ela significa conduzível para designar a dívida ou prestação obrigacional que deve ser cumprida na residência ou domicílio do devedor. Então, quando eu ouvir ou quando eu ler essa expressão aqui, ó, querable, significa que a dívida ela vai ser paga na casa do devedor. Ok? Todo mundo aqui já assistiu o Chaves? Eu já, né? Acho que todo mundo. Então, eu vou fazer a analogia aqui para vocês entenderem. Todo mundo que viu o Chaves viu lá o Sou Barriga. O Sou Barriga, todo mês, né? O Sou Barriga, todo mês, ia lá cobrar o aluguel do Sou Madruga. Ele batia a porta, ok? E ele quer que abra a porta. Então, a dívida querable, você quer que abra a porta do devedor. Se você fizesse esse preceito mnemônico, talvez você lembre. Querable, que abre a porta. Então, a dívida querable é aquela que será adimplida no domicílio do devedor. Tá? Então, o lugar do pagamento é elemento determinante para a apuração do inadimplemento da obrigação. Se a dívida for quesível, querable, o credor não poderá acusar o devedor de inadimplência sem evidenciar os meios de receber no domicílio dele. Tá? Agora, se o débito for portable, ou portável, o devedor será inadimplente se não procurar o credor em seu domicílio para o adimplemento. Então, nós vamos discutir agora essas relações, essas conexões aí. Tá? É no lugar do pagamento que serão exercidos os direitos relativos à obrigação. Então, vamos lá. Dívida querable, quesível, requerível. Dívida portável. Do dicionário latim, eu citei para vocês, sugiro, né? Primeira compra, o pessoal do terceiro período, alguns já compraram o Vadimec do primeiro período, do terceiro período. No primeiro período eu falei, ó, a melhor aquisição que vocês fazem nesse momento é um dicionário jurídico. A minha indicação é o dicionário do professor Plácido e Silva, né? De Plácido e Silva. Então, você pega lá o vocabulário jurídico dele, você vai verificar querable, expressão francesa de linguagem técnica, na terminologia jurídica brasileira, vem sendo aplicada ao contrário de portable, conduzível, para designar a dívida ou prestação obrigacional, que deve ser cumprida na residência ou domicílio do devedor. Por exemplo, as dívidas que você possui com o condomínio, ela chega até você.
Eles te mandam um boleto. A dívida de água, dívida de luz, ela é querável. Ela é querável. Eles te entregam. A forma das empresas hoje te cobrarem não é mais ir à porta da sua casa pegar dinheiro. Eles te mandam um borderô, eles te mandam um boleto, uma guia bancária, um QR Code, qualquer coisa do gênero, e você vai promover o pagamento daquilo ali por meio de transferência eletrônica. Mas ele chegou a ir à sua casa enquanto devedor, você devedor, e ele te exigiu. Então, quando eu penso na dívida querável, a palavra é o quê? Quesível. Né, Késia? Quesível. Requerível. Requerível vem da ideia de quê? De requerer. Requerer é exigir. Então, a dívida querável é aquela que você vai requerer, que você vai cobrar, que abre a porta. Já o termo portable, né, segundo o dicionário de Plácido e Silva, também tem origem na língua francesa, que se translada, é empregado na terminologia jurídica para indicar obrigações que devem ser cumpridas pelo devedor no domicílio do credor. Tá? No domicílio do credor. Essa definição, ela está no artigo 327 do Código Civil. Artigo 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente. Então, a primeira parte fala o seguinte: o pagamento, em regra, é lá na casa do devedor. Seria o quê? Dívida querável. Exceto se houver uma convenção diversa das partes. Que aí é o devedor que tem que ir pagar na casa do credor. Primeira parte. Ou, se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, do contrário, aqui o quê? A dívida portável. A dívida paga na porta do credor. Somente se resultar da lei, ou seja, caso haja alguma lei que determine essa forma de pagamento, da natureza da obrigação ou das circunstâncias, no caso concreto. Parágrafo único. Designar 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Existe essa possibilidade também, você ter 2 ou mais lugares para o adimplemento da obrigação. Como assim? Vamos supor aqui. Deixa eu pensar um exemplo próximo da gente. A Consul. Né? A pessoa aqui de Patinho, por exemplo, vai lá comprar na Consul. Ou da Indiana, né? Farmácia. Vamos falar da farmácia. Aí você fez um crediário. Em regra, você vai pagar em qualquer indiano, você consegue pagar a sua dívida. O crediário está lá, o sujeito abre o sistema e ele vai ver o valor da sua dívida e você vai conseguir pagar em qualquer lugar. Então, a ideia é que quando você houver possibilidade de designado 2 ou mais lugares, aí você terá o credor, né? Ele vai poder designar 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Devedor também, tá bom?
Assim vigora quanto à escolha do lugar de pagamento a liberdade dos contratantes, ou seja, podem eles escolher o lugar onde a obrigação deverá ser cumprida, se no domicílio do devedor, dívida querável, se no domicílio do credor, dívida portável. Não havendo escolha do lugar do pagamento pelos contratantes, deve ocorrer no local o quê? Do devedor. Então, a regra é, caso não haja definição, pagamento no domicílio do devedor, e nesse caso aí, a dívida será querável. Há algumas situações que vão, né, sair do normal, e a gente tem que citar aqui. Por exemplo, determinação legal do lugar do pagamento. Hoje não acontece, tá? Dificilmente você vai encontrar uma situação dessa, porque hoje nós passamos por um processo totalmente informatizado. Mas aí vocês têm que lembrar que o nosso Código Civil, embora do ano de 2002, o texto dele é da década de 70, né? E na década de 70 a gente não tinha tecnologias como nós temos hoje. Hoje nós fazemos pagamento por aproximação, nós fazemos pagamento por celular, QR Code, etc e tal. Antigamente não. Então, quando você fala de determinação legal, você pode ter, por exemplo, aí, quando a lei determina onde o pagamento deve ocorrer. Exemplo, uma lei municipal que cria um tributo e determine que seu pagamento deverá ocorrer em um guichê no prédio da prefeitura. Ok? Em um guichê no prédio da prefeitura. Um outro exemplo aqui seria o artigo 328. Está lá, ó. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. O que significa? Se for tributo de um imóvel em Coronel Fabriciano, você tem que pagar em Coronel Fabriciano. Se for um tributo relativo, né, se for uma obrigação relativa a Ipaba, você teria que pagar em Ipaba. Hoje nós utilizamos os boletos, né? Então, por conta disso, facilitou e que, às vezes, a gente não consegue perceber, visualizar essa condição, né, de uma forma mais próxima de nós, tá bom? Então, se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas ao imóvel, far-se-á no lugar onde for situado o bem. Além da determinação legal, que é a determinação da lei, então, legal, vem do aspecto de lei. Eu tenho a determinação do lugar do pagamento em função da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Nesse caso, o pagamento deve ocorrer em determinado lugar, por não ser fisicamente possível ocorrer em outro. Exemplo, a manutenção de um veículo que deve ocorrer nas dependências da oficina mecânica, que possui a aparelhagem necessária. A prestação de serviço que se refere, o dispositivo deve ser entendida como o quê? Execução de serviços no imóvel. Exemplo, instalação de TV a cabo, reforma de uma parede, entre outras situações. Realiza-se o quê? No próprio imóvel. Hoje, sai do ponto, né? Se você vai instalar uma TV a cabo, você vai pagar no boleto. Se você vai instalar uma internet, você paga no boleto. Agora, se você for construir mobília, você fez lá um móvel, o sujeito ele vai receber na hora que ele entregar o móvel, ou você vai transferir para ele. Então, são os problemas que podem acontecer por conta da tecnologia, mas não retira o aspecto previsto dentro do próprio Código Civil, tá bom? Se as partes designarem 2 ou mais lugares, a escolha do lugar do pagamento ficará a cargo do credor. Nós lemos lá o 327. Todavia, mesmo depois escolhido pelas partes o lugar onde o pagamento deverá ocorrer, poderá haver alteração, seja pela vontade das partes, por meio de aditamento contratual. Então, o aditamento contratual tem que ser feito, tem que ser expresso, não pode ser meramente verbal, tá? Então, essa mudança de pagamento, essa mudança no local do pagamento, ela tem que ser escrita, acordada, não é apenas verbal, não é só de boca, ou por acontecimento que, por algum motivo grave,
conforme nota permissiva contida no artigo 329. O artigo 329 fala o seguinte: ocorrendo motivo grave para que se não efetue pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Então, o que está querendo dizer aqui o 329? Se foi estabelecido o pagamento em um determinado lugar, X, mas ocorrer alguma razão, um motivo, um evento superveniente, ou seja, após o estabelecimento daquela obrigação. Então, superveniente, posterior ao advento daquela obrigação. Caso ocorra, poderá ser pago em lugar diverso, desde que não ocorra o quê? Prejuízo ao credor. Vamos pegar o exemplo que eu falei do meu cliente lá de Belo Horizonte a respeito do condomínio. Se ele passava dinheiro lá para o inquilino, né, para o síndico, né, e não pode, por conta da pandemia, não pode entregar para o síndico, vai gerar boleto. Esse boleto, quem tem que pagar para ele, né, quem tem que pagar para ele, o valor do boleto, o custo do boleto, é o caso, o devedor, que deu origem a essa obrigação, né, porque poderia pagar de outra forma. Então, você vai ter que verificar esses casos concretos. Do tempo do pagamento, tempo ligado a termo, momento, época, né? Está lá no 331 até o 333. Né? 333. Nós temos alguns elementos aqui, né? A gente tem estudado. O objeto, vocês sabem a importância do objeto. Vocês sabem a importância da prova e você sabe a importância do local. Porém, o tempo do pagamento ele é determinante para poder aferir, para poder verificar se houve o inadimplemento. Aí, no caso, para verificar inadimplemento total ou a mora, que é o inadimplemento parcial da obrigação. Isso é importante por quê? Porque não basta as partes saberem com que e onde quitar a obrigação. Elas devem também conhecer o quê? O momento, o tempo certo para fazê-lo. Por isso, toda obrigação que chega para vocês, ela tem uma data limite. Vocês com a Doctor têm um contrato lá de prestação de serviço, vocês têm que pagar a mensalidade. Então, a mensalidade vence lá, por exemplo, dia 10 de junho. Foi ontem. Você tinha até a data de ontem para pagar. Se você efetuar o pagamento hoje, você quita a obrigação, porém você incorreu em mora. Mora é atraso. Aí você vai pagar um dia de atraso pela mora. Se você ficar um mês, essa mora vai ser aumentada pelo valor de 30 dias. Então, o tempo, o termo, o momento do pagamento, ele é importante para isso, para verificar se houve o adimplemento, se você cumpriu a obrigação, e para verificar também se houve o inadimplemento. E se esse inadimplemento ele é total, ou seja, ele é pleno ou ele é parcial, né? Que seria a questão da mora aí, da obrigação. O tempo do pagamento das obrigações puras e as condicionais. Obrigação pura é aquela sem o estabelecimento pelas partes de tempo para o pagamento. Lembra lá, no primeiro período não vai entender, mas no terceiro período vai entender, ó. Você vai ter o quê? Você tem o should, e você tem o Haftung. O alemão não é bom, deve estar errado, mas está dando para entender. Eu tenho should e eu tenho Haftung. Should, débito. Haftung, obrigação.
Isso aí a gente estudou. Eu posso ter chute, eu posso ter uma dívida, mas essa dívida ainda ela pode não ser exequível. Ela não pode ser exigida. Porque não aconteceu o Hafitum. Ok? Então, quando você pensa o seguinte, quando as partes dão origem a uma obrigação, mas não estabelecem a época, o momento para a quitação, para a quitação dessa obrigação, nós teremos aqui o quê? Uma obrigação pura, que é a obrigação só pautada no chute. Porque ela não é exigível. Artigo 331. Salvo disposição em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-la imediatamente. O que seria isso? Se eu tenho só o chute e eu não tenho o momento para o pagamento, o credor ele vai poder exigir em qualquer momento, quando lhe convir. Daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, daqui 3 anos. Lembrando que a dívida ela pode ser prescrita. A prescrição gera a perda do direito de exigir a satisfação da obrigação por inércia. Né? Vocês viram, quem está direito civil 1 lá com a Priscila, primeiro período vai ter ainda. E eu tenho a obrigação a termo. Termo é tempo, termo é data, termo é momento. Termo é aquilo que foi estabelecido entre as partes. Então, a obrigação a termo é aquela que possui data de vencimento, ou seja, as partes pactuaram expressamente a respeito do tempo de pagamento. Como é que é esse tempo de pagamento? Esse tempo de pagamento, ele é feito de qualquer forma. Eu posso gerar uma obrigação lá com a Laiane, e a Laiane virar para mim e falar, Cristiano, olha, você tem 48 horas para me pagar. Isso é um termo. 48 horas, é um termo. E não, olha só, 48 horas não significa 2 dias. 48 horas não significa 2 dias. Se eu falar 2 dias é uma situação. Se eu falar 48 horas são outras. Por quê? Agora são quase 20 horas. Se eu virar e falar 48 horas, a partir desse momento, quantos dias vão se passar? Se eu falar 72, 96 horas. Se eu estou falando o número exato da dia exato. Nossa, estou pensando aqui, ó, lerdão que eu sou. Se eu falar 50 horas, um dia e meio. Se eu falar uma semana e meia, se eu falar uma quinzena, né, você tem um prazo, você vai ter estabelecido. Então, a doutrina estabelece que o devedor deve pagar no dia do vencimento até a expiração das 24 horas do dia, salvo quando o pagamento depender do horário de funcionamento comercial, bancário ou forense. Tá? Então, se eu falar 2 dias, eu poderia pagar, no caso aqui hoje, 2 dias, conta 11, 12, 13. Eu não pagaria no dia 13, pagaria no dia 14, porque dia 14... Não, 11, 12, 13. Pagaria dia 15, porque é o expediente bancário. Vai ser só na segunda-feira. 48 horas daria o tempo aí, ele finalizaria, não no dia. No dia, na data do pagamento, termo final, portanto, há que se entender que ele pode ser feito até a expiração das 24 horas do dia. Até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, você está adimplente. Não é assim, no entanto, quando se trata de pagamento que dependa do horário da atividade de comércio, horário bancário ou forense, terminando o expediente, cujo horário é fixado por norma administrativa, frustra-se a possibilidade de se efetuar o pagamento naquela data. Obrigações condicionais. Obrigações condicionais. Somente pode ser exigida a partir do momento que houver o implemento da condição. Ou seja, quando acontecer
Maioria da sala. Na verdade, a nossa turma de terceiro período ela é bem pequenininha, o Hércules. Né? Vocês não tiveram a oportunidade de conhecer o pessoal pessoalmente. A nossa turma do terceiro período ela é bem pequena. E hoje, ainda por ser feriado, muitos ainda nem compareceram. Só os guerreiros estão aqui, entendeu? Só os que estão focados. Nós temos aí, a Sueli até colocou, são 13 estudantes, né, que estão no terceiro período só. Então, assim, diferente de vocês que estão no primeiro, que nós temos aí 40, né, começaram com 70 e são 44, pelo menos que começa aí, ó, 30 começaram no primeiro período, tá vendo? Olha como é que tá, olha como é que diminui. Não pode desistir. Não pode desistir. Tá? Exatamente, Luiz, você no meio dos guerreiros. Um termo condicionante, a obrigação condicionária é o seguinte. O artigo 332, ele fala: as obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que este teve ciência do devedor. Eu fiz uma promessa para Carla Adaísa. Eu viro para a Carla e falo assim: Carla, eu vou te dar um carro quando você colar grau em direito. Deixa ela quietinha, né, Emerson? Eu fiz uma promessa, eu coloquei um termo condicionante. Isso é exemplo, tá, Carla? Não vem com essa, não. É um termo condicionante. O termo condicionante é o quê? Que ela vai ganhar o carro no momento que ela se graduar em direito. A Carla, hoje, ela está no terceiro período. Então, a presunção que eu tenho é que daqui a 7 períodos, ela cole grau, ela se forme. Isso se ela não dever nada. Eu não falei se é de verdade? Boa, Vitor, obrigado. Meu advogado aí. Nós temos a situação. Eu não sei quando ela vai se formar. Mas, no momento que ela se formar, eu tenho que dar um carro para ela. Nem que seja um Hot Wheels. A ideia seria essa. Quando houver o momento da implementação. Se eu virar para a Laiane e falar assim: Laiane, você vai ganhar um apartamento quando você casar. É uma condição. É uma obrigação condicional. Você vai ganhar um apartamento quando você casar. Quer ver uma situação da lei? Eu estou citando assim, quer ver uma situação da lei? A aposentadoria, ela é condicional. Para você se aposentar, você tem que ter idade. 65 anos. É uma condição. Você ter contribuído por pelo menos 30 anos. É uma condição. Para você receber o auxílio-doença. É condicional. Você tem que contribuir com o INSS. Está doente e contribuir com o INSS ou está no período de gozo. Então, essas obrigações condicionais são aquelas que exigem uma condição. E caso essa condição seja cumprida, daí surge o quê? A obrigação a ser adimplida. Tá bom? Essa parte aqui. Vou fechar aqui. Vamos dar continuidade. Dar continuidade aqui, que hoje nós estamos quente pelando. O que nós falamos aí até então foi das formas de extinção da obrigação. E agora nós vamos começar a falar das formas especiais, né? Das formas especiais de extinção da obrigação. Né? Extinção sem o pagamento. Tá? A parte até legal, sem o pagamento. Por quê? O pagamento, por óbvio, por fim, extingue a obrigação, você tem que ter o termo lá de quitação que a gente estava mencionando agora há pouco, que é o recibo. Agora, vão existir situações que você vai gerar a extinção, o fim da obrigação, sem pagar. E nós temos 4 exemplos aqui. Né? Nós temos aqui a novação,
A novação, nós vamos ler cada um depois, mas a novação é quando você faz uma alteração das condições da obrigação. A novação é quando você gera um novo contrato, uma nova cláusula, uma nova condição, uma nova data, e por consequência, aquela obrigação anterior ela deixa de existir. Quer ver um exemplo? Você tem um contrato com determinada empresa. Você tem você tem que entregar para a empresa 50 caixas de máscara cirúrgica. As 50 caixas de máscara cirúrgica, com esse período da pandemia, você não consegue entregar ela dentro do prazo que seria dia 12 de junho. E aí você gera uma nova ação, você altera o contrato, passando essa obrigação de entregar 50 caixas cirúrgicas, máscaras cirúrgicas, para a data do dia 1º de julho. Isso vai gerar o quê? A extinção da obrigação anterior, que venceria no dia 12, gerando uma nova obrigação para o dia 1º de julho. Se continuar mostrando na escola durante a aula, eu vou dar menos 10 pontos, entendeu? Porque isso não se faz com os amiguinhos. Compensação. A compensação é a amortização, o abatimento. Tá? Na linguagem bem simplória. E o abatimento, a amortização é de uma dívida. Você compensar, olha, o Emerson, ele está me devendo 10 mil reais. Porém, eu estou devendo para o Emerson 20 mil reais. Dessa forma, eu irei promover o quê? Uma compensação, um abatimento. Então, eu não vou receber dinheiro do Emerson, eu apenas vou deduzir do débito que eu possuo a quantia de 10 mil reais. Então, eu deixei também de ter a obrigação de pagar o Emerson 20 mil reais e passo a ter a obrigação de pagar 10 mil. E o Emerson, ele deixa de ter a obrigação de me pagar porque foi compensado o valor no crédito que ele tinha comigo. Ok? Então, isso é uma forma também de extinção sem o pagamento. Quando ocorrer a confusão. O que é confusão? Confusão é quando você não consegue distinguir quem é credor, quem é devedor. Imagine lá, vamos lá, o Vitor Mariano. Vitor Mariano, ele tem um carro, e aí esse carro, ele vai prestar um serviço, né, levou para uma oficina mecânica. O cara fez o serviço no carro dele, ele vai ter a obrigação de pagar. Ok? Ele vai ter a obrigação de pagar pelo serviço. Só que o Vitor resolveu comprar a oficina. Ele vai passar a ser dono da oficina. Parte do preceito que a oficina não é registrada, que a oficina apenas é o estabelecimento, tá? Não personalizado. Houve uma confusão, porque o Vitor era devedor da oficina e agora o Vitor passou a ser o dono da oficina. Então, ao mesmo tempo que o Vitor é o devedor, ele é o credor. Então a dívida acabou. Ele vai pagar para ele mesmo? Tem que ser uma situação que não tem personalidade, porque se tiver personalidade, se tiver CNPJ, a obrigação ela vai ser de pessoas diferentes. Porque a pessoa jurídica é diferente da pessoa natural, da pessoa física, que somos nós, ok? A remissão da dívida. A remissão da dívida é o quê? É o perdão. Então, nós vamos começar a falar dos tipos para a gente poder estar liquidando o dia de hoje, ok? Novação. Primeira forma especial de extinção das obrigações, ela é tratada entre o artigo 60 e 67 do Código Civil, tá? Nós falamos isso lá atrás, quem está estudando comigo, não é o caso do pessoal do primeiro período. Lá atrás nós discutimos essa situação
né? Quando nós falamos da substituição da obrigação, da criação de uma nova obrigação para substituir a antiga, sem que houvesse pagamento, isso nós discutimos. Ou seja, é nisso que consiste a novação, na criação de uma nova obrigação com o intuito de pôr fim à primitiva, à anterior, sem que ocorra o pagamento. Pactua-se uma nova obrigação em substituição antiga que deixará de existir. Então, essa novação ela tem alguns requisitos. Existência de vínculo obrigacional válido entre as partes, surgimento de uma nova obrigação substancialmente diferente da anterior, com nova data, com novo valor, né? Isso já muda substancialmente. E, obviamente, tem que ter o ânimos de novar, o ânimos novandi, né? O ânimo, a vontade de mudar, a vontade de inovar, de modificar. E aí nós temos novação objetiva e nós temos a novação subjetiva. A novação objetiva é relativa ao quê? É relativa ao objeto, relativa à obrigação a ser cumprida. Ao passo que a nova... Ao passo que a novação subjetiva é em relação às pessoas que estão envolvidas, né? Que estão envolvidas na relação. Então, eu posso ter essa situação. E é interessante que nessa novação subjetiva, por exemplo, eu posso ter a subjetiva ativa, subjetiva passiva, que eu posso mudar os credores, eu posso mudar os devedores, né? Que são possibilidades. Olha só, novação objetiva. A novação objetiva ela está prevista no artigo 360 do Código Civil. Fala o seguinte: dá-se inovação, inciso 1, quando o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Vocês já devem ter visto algumas pessoas que vão procurar banco para fazer empréstimo para pagar empréstimo. Isso é uma inovação. É uma inovação objetiva. Você está devendo para o banco 10 mil, aí você vai no banco e pega um empréstimo de 20 para pagar 10 mil. É uma inovação. O Hércules vai pagar a janta, beleza, tá escrito aqui. Promessa, gerou uma obrigação. Ok? Irei cobrar, assim que acabar o período da pandemia, churrasco por conta do Hércules, viu? 100% custeado pelo Hércules. Foi falar, foi dar a dica, ficou. E nós vamos cobrar. Do primeiro e do segundo período. Está gravado aqui, escrito por ele. Beleza? Então, da inovação objetiva. Nessa modalidade de inovação, há a manutenção das partes da obrigação primitiva, ou seja, quem é o credor, quem é o devedor, havendo uma alteração em relação ao quê? A prestação a ser adimplida pelo devedor. Ou seja, o novo pacto possuirá os mesmos sujeitos. Entretanto, o objeto é outro. Você deixou de ter uma dívida de 10 mil com o banco e passou a ter uma dívida de 20 mil. É um exemplo claro. Acontece, né? Tem pessoas, tem clientes que ligam, doutor, nesse período agora, não estou conseguindo trabalhar, entendeu? Não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo pagar o banco. O que o senhor acha de eu ir lá no banco e tomar um empréstimo? Aí eu viro para o senhor e falo assim, vai começar a vencer a prestação quando? Mês que vem, né? Você vai ter dinheiro para poder pagar mês que vem? Não vou, porque não estou trabalhando. Então, para que você vai fazer nova dívida? Deixa de cobrar. Pelo menos você não vai aumentar, é juros. Porque na hora que você for com o banco renegociar, a dívida, obrigatoriamente, ela vai crescer. Agora, se os juros compensar, se for uma redução de juros, aí já vale a pena. Então, você vai orientar o seu cliente ali para ver o caso incumbendo, né? O caso concreto. Eu estava com um cliente aqui que estava com dívida de financiamento de carro, né? O cara comprou lá 2 carros financiados, não estava conseguindo pagar, e estava querendo pegar empréstimo no banco para pagar a dívida do financiamento. Aí eu virei para ele, você vai conseguir pagar mês que vem o financiamento? Não vou conseguir pagar o financiamento, não. E aí você vai conseguir pagar, você não vai pagar financiamento, você não vai pagar empréstimo, você não vai pagar nada. Problemas, né? Então, a inovação objetiva é quando você altera o objeto, mantém-se as partes e altera o objeto. Na inovação subjetiva, ocorre quando há substituição dos sujeitos da obrigação. Tá? Olha onde eu estou.
Olha tudo que eu passei. Nossa senhora, eu estou falando aqui, esqueci de falar para vocês. A inovação subjetiva. Coloca bonitinho, né? Tá aqui, ó, a telinha. Depois vocês dão aqui, ó. Nós falamos existência, inovação objetiva. Nós mencionamos, né? Inovação subjetiva. Inovação subjetiva ocorre quando há substituição dos sujeitos da obrigação primitiva em relação à nova celebrada. Haverá alteração das partes integrantes do primeiro vínculo. Duas formas: inovação subjetiva passiva, inovação subjetiva ativa. Vocês sabem quem é ativo, vocês sabem quem é passivo. A regra é essa. A regra é clara. Sujeito passivo é o devedor. Sujeito passivo é aquele que tem que pagar. Sujeito ativo é o credor. Sujeito ativo é aquele que tem que receber, né? É aquele que exige. Então, dentro da inovação subjetiva, no inciso 2 do artigo 360. O artigo 2 do 360 fala o seguinte: dá-se inovação quando o novo devedor suceder o antigo, ficando este quite com o credor. Então, na inovação, nessa modalidade de inovação subjetiva, há a criação de uma nova obrigação com um devedor diferente em substituição à primitiva, ou seja, o anterior, ficando totalmente exonerado o primeiro devedor. Então, imaginemos aqui uma situação. A Sueli, ela possui uma dívida com a turma. A Sueli ia pagar o almoço, o jantar da turma. Nós alteramos o contrato. A partir de hoje, contrato firmado, o Hércules ficou obrigado a poder pagar o almoço e o jantar da turma. Vai fazer o churrascão por conta dele. Houve uma substituição, houve uma nova ação subjetiva passiva. Por quê? Porque a Sueli saiu da relação, ela não vai ter mais nenhuma obrigação, a dívida continua, que é o pagamento lá do churrasco, e agora o devedor é o Hércules. Entendeu? O Hércules que vai dever. Você fica tranquila, Sueli, o Hércules vai dever. E nesse churrasco vai ter que ter mandioca. Entendeu? Tá comendo mandioca, tomando cerveja, tem que ter mandioca também. Na inovação subjetiva passiva, pode ocorrer de duas formas: por expromissão, aos nomes bonitos. Expromissão, sem que haja anuência do primeiro devedor, ou por delegação. O devedor originário participa do processo de formação do novo negócio, indicando o terceiro que será o novo devedor. No exemplo da Sueli, nós tivemos uma novação passiva por expromissão. Porque a Sueli não falou que o Hércules seria o devedor. O Hércules simplesmente assumiu a obrigação de pagar o churrasco. Agora, acontece muito, por exemplo, no financiamento de carro, no financiamento de uma casa, quando o devedor transfere aquele financiamento para outra pessoa. Que se dá por meio de uma delegação. Então, por exemplo, o Vitor comprou um carro financiado e ele está vendendo lá para o Ronaldo. Ele vai para o banco vai alterar. E a obrigação vai passar a ser de quem? A obrigação vai passar a ser do Ronaldo. O Vitor está livre, as dívidas é do Ronaldo a partir de então. Ok? Nesse caso, inovação subjetiva passiva por delegação. E a inovação subjetiva ativa, obviamente, diferente do que ocorre na passiva, né? Que é o devedor, vai ser relativa ao quê? A figura do credor. Ela está no inciso 3º do artigo 360 do Código Civil, que fala o seguinte: dá-se inovação quando, em virtude da obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Outra parte interessante: quando você tem uma dívida com uma determinada empresa e essa empresa transfere o título
o débito para a empresa qualquer aí cobrar, se houver só um contrato de cobrança, não houve novação. Mas se houver a transferência do direito ao recebimento da dívida, houve uma novação. Isso significa que, em relação àquela empresa anterior, em síntese da ideia, tá? Haveria o quê? A devida quitação, o devido adimplemento. E os efeitos da novação? O efeito principal é o quê? Criar uma nova obrigação com o intuito de extinguir uma anterior. E extingue com todos os seus acessórios e garantias que existiam na obrigação pretérita. Né? Obrigação acessórios. Acessórios é o que acompanha a obrigação principal. E garantias, por exemplo, um fiador, uma fiança, uma hipoteca, tudo acaba. É o que está previsto lá no artigo 364 do Código Civil. O 364 do Código Civil diz o seguinte: a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. Ok? Então, aí você tem uma ressalva do próprio código que fala que as garantias dadas de bens de terceiro, esse terceiro também ele tem que participar da novação, ele tem que ser modificado. Ok? Compensação. A compensação é a outra forma aí de extinção da obrigação sem o pagamento. Vai estar lá no artigo, entre o artigo 368 e 380 do Código Civil. A compensação é uma extinção da obrigação quando duas pessoas forem reciprocamente credoras e devedoras. O exemplo que nós estamos dando aí, que eu dei com relação ao Emerson. Não, Emerson, nós vamos até as 22, não. Daqui a pouquinho eu estou finalizando. Preocupa não, tá? Daqui a pouquinho eu estou finalizando. Creio eu que no próximo das 3, 4 horas seguintes aí, eu consigo finalizar. Não preocupa não. Vamos lá. Então, nós falamos aí da compensação. Nós temos 3 modos, 3 modalidades de compensação. Eu tenho a compensação legal, eu tenho a compensação convencional e eu tenho a compensação judicial. A compensação legal, por óbvio, né? A compensação legal decorre da lei, né? Quando existe uma previsão legal, previsão de lei, e por existir essa previsão de lei, vai ser independente, ou seja, independentemente da vontade das partes, vai haver a possibilidade de compensação. Ou seja, cumpridas as exigências legais, as exigências previstas naquela legislação, as partes que se beneficiará da compensação poderá alegar em sede de contestação, reconvenção ou até mesmo de uma ação declaratória. E aí nós temos algumas situações aqui apresentadas, né? 4 situações apresentadas, que é a reciprocidade das obrigações, a liquidez das dívidas e a exigibilidade das prestações, além que sejam fungíveis entre si. Para entender melhor, somente lendo, que a gente vai compreender. Artigo 368, 376 e 371, sobre a reciprocidade das obrigações. Artigo 368. Se 2 pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma de outra, as 2 obrigações extinguem-se até onde se compensarem. É o exemplo que eu dei entre eu e o Emerson. O Emerson me devia 10 mil, eu devia 10 mil para o Emerson, houve a compensação dos 10 mil do Emerson, zerou a obrigação do Emerson para a minha pessoa e eu continuei devendo para o Emerson 10 mil. Artigo 376.
obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com que o credor dele lhe dever. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma dívida com o Emerson no valor de 10 mil reais, de 20 mil reais. O Emerson tem comigo uma dívida no valor... eu tenho com o Emerson uma dívida no valor de 20 mil reais. Eu tenho um crédito com a Késia no valor de 10 mil reais. Essa dívida com a Késia, se a Késia efetuar o pagamento para o Emerson em meu nome, a minha ordem, irá amortizar, irá compensar na obrigação que ela possui comigo. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com que o credor dele lhe dever. Se o Emerson, aí vem o ponto, se o Emerson possuir uma dívida com a Késia, tá? Se o Emerson possuir uma dívida comigo, ó, eu tô olhando pro Emerson, o Emerson tá tirando minha atenção. Faz isso não, Emerson. Não é fome mesmo, tô olhando pro Emerson aqui, tomando cerveja, comendo mandioca. Vamos lá. Vou voltar aqui. Desculpa, volta no zero. Eu, Cristiano, eu tenho uma dívida com o Emerson. Dívida no valor de 20 mil reais. Eu, Cristiano, tenho um crédito. Eu, Cristiano, tenho um crédito com a Késia no valor de 10 mil reais. Se eu virar para o Emerson e falar com ele, Emerson, vai lá na Késia, receba os 10 mil. Se a Késia efetuar o pagamento em meu nome, haverá uma amortização da dívida da Késia comigo. Agora vamos mudar e entrar aqui no caso do exemplo, que é a compensação da reciprocidade do artigo 376. A relação Cristiano-Emerson Késia. Vou fazer o seguinte. Eu tenho com vocês ainda a aula de semana que vem. Está finalizando. Eu vou finalizar, estou na compensação legal, vou finalizar a aula de hoje. Vai faltar pouco, 30 páginas, 20 páginas? Nem isso, vai faltar pouco. Eu vou parar na compensação legal com vocês e na quinta-feira eu volto, a gente discute o resto e vê o que estiver faltando. A turma do terceiro período, eu vou mandar para vocês atividade para vocês fazerem. A turma do primeiro período, eu acho que já fez tudo, a atividade deles. Mas mais atividade, meu amigo. É para vocês estudarem. Mas vai ser facinho, eu prometo, vai ser facílimo. Não vai ser nada demais, não. Não, são só 40 questões que eu separei da atividade, tá? Quê? Sério? Sério. Meu Deus do céu. Nossa, foi 48 questões, velho. A nossa. Então, a deles foram 80. Tá, Carlinha? Mas vai ser o pequenininho, né? Porque nós temos aquela atividade parcial que vale 5 pontos que vocês não fizeram, entendeu? Então, eu vou passar para vocês, fazendo forms, algumas questões, igual a gente fez na primeira etapa. Tá. Eu vou preparar aqui, entendeu? Vou preparar algumas questões de concurso, questões de concurso, a orientação que eu dou para vocês do terceiro período.
pegue aquelas questões discursivas, que são as questões abertas no final de cada capítulo da apostila, e tente responder elas também, porque aí, obrigatoriamente, você vai estar relendo o material, você vai estar estudando fixando para a matéria, tá? Eu estou muito preocupado com a questão do tempo. Igual eu falei com vocês, para mim não tem problema. Se a gente tiver, depois a prova, a gente faz as provas de acordo com a matéria, para mim não precisa ser cobrada tudo. E a gente continua, se vocês não se importarem, e se vocês desejarem, a gente continua tendo as aulas, e eu vou falando do tema, nem que aí, se eu tivesse possibilidade, eu volto no tema, e a gente vai tratando com as minúcias. Vocês sabem que comigo não tem esse problema. A minha preocupação é vocês terem, pelo menos, contato mínimo e uma forma de assimilar a matéria, que é muito grande, que é muito pesada, e além de cumprir o meu cronograma, obviamente. Então, vamos finalizar a aula de hoje. Agradeço vocês que vieram, agradeço o pessoal do primeiro período que participou,